dia, meus queridos irmãos e irmãs. Na primeira leitura de hoje, o apóstolo Tiago nos faz refletir sobre a necessidade de fazer o bem. Ele diz assim: aquele que sabe o que é fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Ou seja, nós moralmente e espiritualmente estamos obrigados a fazer o bem às pessoas e mais ainda conscientes do Evangelho, sem olhar a quem fazemos. Não importa se são cristãos ou não, não importa se são pessoas de igreja ou não, não importa a circunstância ou o lugar onde fazemos, menos ainda importa se os outros fazem ou não. Nós precisamos justamente pregar, ensinar e vivenciar o bem. Isso vai até além e acima da própria religião. Jesus mesmo nos pede essa verdadeira testemunhança da verdade e do amor às pessoas. Nós precisamos entender que não fazer o bem é uma omissão. E isso eu confesso a vocês que poucas vezes vejo as pessoas se acusarem nas confissões. Elas se confessam muitas vezes por questões sexuais ou questões financeiras, problemas dentro do matrimônio, mas dificilmente eu escuto uma pessoa dizer: Padre, eu quero pedir perdão porque eu poderia ter feito bem a uma pessoa e não fiz. Poderia ter ajudado uma pessoa e não ajudei. Poderia ter estendido a mão a quem precisava e não fiz. Isto é um pecado. Nós precisamos fazer o bem. Isso tem que ser a nossa verdadeira testemunha para as pessoas de que nós realmente amamos a Deus e por amar a Deus amamos o nosso próximo. Não é possível amar a Deus sem amar o nosso próximo. E por isso nós precisamos praticar o bem, falar bem das pessoas e fazer o bem às pessoas. Este é o nosso distintivo. E São João causa espanto ao falar para Jesus que proibiu algumas pessoas que não fazem parte do grupo dos discípulos de expulsar o demônio. Jesus o corrige rapidamente, energicamente, porque fazer o bem não depende de fazer parte deste ou daquele grupo. A pessoa, para fazer o bem, não precisa fazer parte da minha pastoral, do meu movimento. Eu louvo a Deus por todos aqueles que fazem, independentemente de fazerem parte da minha comunidade ou não, da minha paróquia ou não, da minha religião ou não. Nós precisamos fazer o bem a todas as pessoas e precisamos realmente incentivar que isso aconteça. E o próprio Jesus diz: se essas pessoas não estão contra nós, estão a nosso favor. Fazer o bem é algo necessário. Vivemos num mundo tão complicado, onde reina tanta violência, tanta divisão, tanta inveja, tanta cobiça, que nós temos que incentivar as pessoas, até mesmo aquelas que não vão à igreja, a que pelo menos exerçam o bem e façam o bem às pessoas. Não façamos divisões entre nós, muito menos dentro da nossa igreja. Não precisa fazer parte do meu grupo para ser bom e para fazer o bem. Nós precisamos, na verdade, incentivar e animar as pessoas a que verdadeiramente construam um mundo melhor, procurando o bem de cada um, na verdade, procurando o bem comum, vencendo o egoísmo. Este egoísmo que é razão e causa de tantas maldades e de tantos problemas no mundo. Nós, como cristãos, precisamos verdadeiramente buscar o bem de todos, não só de alguns. Por isso, faça o bem sem olhar a quem. Deus te abençoe e um bom dia para você.